Povo de Deus, paz seja convosco. Gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e com paus, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o que o traía lhe tinha dado um sinal, dizendo: ao que eu beijar, aquele é, prendei-o. E logo que se chegou a Jesus, disse: eu te saldo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então chegaram-se eles, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Louvado seja Deus, aleluias. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa mensagem. Algumas perguntas. Será que nós, eu, você, conseguiríamos chamar Judas de amigo? Será que, sabendo tudo o que aconteceu e que ia acontecer, nós íamos conseguir chamar Judas de amigo? Mas Jesus chamou Judas de amigo. Jesus chamou Judas de amigo porque Jesus acreditava que Judas poderia se arrepender. Jesus chamou Judas de amigo porque Jesus, até o último instante, acreditava que Judas poderia se arrepender do seu pecado e ser salvo. Não que o arrependimento de Judas mudaria a história, mudaria a profecia, livraria Jesus do sofrimento, livraria Jesus da crucificação e até da morte. Não. O arrependimento de Judas não livraria Jesus, mas livraria Judas. E Jesus, quando nos ensinou, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros. E quando ele chama Judas de amigo, ele está nos ensinando que, embora sendo traído, embora Judas naquele momento significaria para ele um inimigo, ele chama Judas de amigo. Mas ele não chamou Judas de amigo por engano, ele não chamou Judas de amigo ironicamente, ele chamou Judas de amigo porque Jesus disse assim em João 15, 14: vós sereis meus amigos se fizeres o que eu mando. Então, se Judas se arrependesse, que é o que Jesus desde sempre nos mandava, o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista pregava assim no Rio Jordão. Então Jesus nos ensinava a perdoar, a arrepender, a se converter. E quando ele fala com Judas, amigo, ele ainda acreditava que Judas poderia se arrepender e se salvar. Porque a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, o próprio Deus vem dizer assim: acaso tenho eu alegria na morte do pecador? Não prefiro eu que ele se converta e viva? Então Deus não tem alegria na morte do pecador. Prefere que ele se converta e viva. Mas eu queria te perguntar uma coisa, e essa pergunta serve para mim também. Será que somos dignos de ser chamados de amigo por Jesus? Ou será que estamos vivendo como Judas, olhando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, mas queremos caminhar com Cristo, em busca das bênçãos, em busca dos milagres, da cura? Será que somos dignos de ser chamados de amigo por Cristo? Ou será que estamos como Judas, apenas fantasiado de amigo, mas na primeira oportunidade vamos traí-lo? Ou já estamos traindo Jesus? Quando colocamos ele em segundo lugar, quando somos abençoados e viramos as costas, ou como quando a gente busca um milagre, uma cura, e ele não faz. Mas a gente tem que entender que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Vamos refletir um pouquinho na nossa vida sobre isso. Se não estamos vivendo como Judas, olhando as nossas próprias vontades, confiando que ele pode suprir as nossas necessidades, nos curar, mas não sendo digno de ser chamado de amigo, pronto para atrair Jesus a qualquer momento. Como tem sido a nossa caminhada? Eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Amém?
Que Jesus abençoe a todos, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de reconciliar, de buscar, de verdadeiramente entender que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa alma. E que as coisas dessa terra não nos prendam. Que possamos entender que o maior, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Jesus Cristo abençoe a todos, fiquem todos em paz. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto